Então, vamos dar oficialmente aqui as boas-vindas a todos que estão presentes na sala. As pessoas geralmente vão chegando à medida que o evento está acontecendo, mas tem um monte de gente que vai assistir a gente depois, né, com essa gravação. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente está muito feliz. E eu falo muito feliz, eu geralmente sou uma pessoa feliz, eu falo rindo, mas hoje a gente vai falar de felicidade. Olha que maravilha, gente. Nós vamos ter um encontro incrível hoje aqui na nossa sala de estar. Lembrando, como a gente tem gente nova, a sala de estar é uma das iniciativas de educação e longevidade da rede, onde a gente faz mensalmente encontros sobre temas escolhidos por vocês. Então, a gente sempre coloca aí os temas em votação e o tema que vocês querem falar é o tema que vem para a nossa sala. E a gente convida geralmente duas pessoas que já fizeram a nossa formação STAR e que têm uma trajetória num determinado tema, né? No caso de hoje, felicidade profissional, pessoal, enfim, nas mais diversas esferas, e vai, então, agregar valor para a gente nessa conversa a partir, né, dessa trajetória. Então, nesse dia 21 de outubro, pode passar, Jéssica, a sala de estar vai celebrar o tema da felicidade. Eu vou fazer uma abertura rápida. A gente vai ter a apresentação desse tema com as nossas duas convidadas, com a Rei e com a Andressa, que daqui a pouquinho eu vou chamar oficialmente. Depois a gente tem um espaço aberto para vocês fazerem os comentários, as reflexões, as dúvidas, daquilo que vier, né, de contribuição de vocês. Depois a gente vai falar o que vem por aí, né, qual que é a próxima sala de estar, o que, que tem de programação já no ar que, de repente, vocês podem ir consumindo, né, dentro dessa pauta nossa, sempre da educação e longevidade. Depois a gente faz o encerramento oficial, né, a nossa foto coletiva, as nossas últimas palavras, para encerrar o encontro de hoje. Então, como eu disse, a programação traz esse encontro da longevidade com a felicidade. Renata Gioia e Andresa Darós, que vão ser as nossas palestrantes, né, as nossas convidadas hoje para essa conversa. E eu vou começar pela Renata. Renata, tanto a Renata quanto a Andresa, elas me mandaram um currículo gigante. Eu falei assim, gente, essas mulheres são fera demais. Meu Deus do céu. E a gente tem que resumir a mini-bi para caber no slide. Aí eu e Jéssica, né, trocamos ideia ali, a Jéssica fez essa proposição, mas só para dizer para vocês que elas são muito mais do que eu vou falar aqui, tá, gente? Feríssimas. Então, Renata é mentora de liderança transformacional e sustentável, especialista em mapeamento comportamental e facilitadora de comunicação não violenta. Certificada em boas práticas dos ODS pela Integral Women Global e em Fundamentals of Applied Positive Psychology Training com Martin Seligman. Gente, eu gastei meu inglês que eu não tenho para o resto do ano, tá? Para falar isso aqui. Então, Renata, boas-vindas. O espaço é seu, a casa é sua. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Ah, já vai colocar a da Andresa? Então, deixa eu já ler a da Andresa, então. Psicóloga e pós-doutora em psicologia pela Universidade de Algarve, doutora e mestre em psicologia organizacional e do trabalho. Então, muito bem-vindas às duas. Nós vamos ouvir primeiro a Renata, depois a Andressa, e fiquem à vontade. Muito obrigada. Boa tarde, que alegria estar aqui, que alegria, felicidade, satisfação gigante estar aqui com vocês. E ainda mais num local, num espaço que se propõe a tratar a longevidade e a vida saudável. Mais ainda ao lado da Andressa e com todos vocês, pessoas muito queridas. O que eu posso dizer? Alegria, satisfação, contentamento total para que esse momento seja uma construção a muitas mãos. Essa eu acho que é a grande proposta, é assim que eu me senti aqui e é assim que eu acredito que nós queremos que vocês se sintam. Essa é uma construção feita por todos. Então, muito obrigada. Michele, obrigada pela apresentação. A gente vai fazer uma dobradinha, eu começando então a minha fala, se tu permitires. E para mim é sempre uma satisfação poder encontrar e conhecer novas pessoas e contribuir muito assim. Eu acho que a minha contribuição científica e social daquilo que eu venho desenvolvendo há mais de 20 anos da minha carreira enquanto psicóloga. E eu vou pedir licença para vocês, porque eu tenho um tempo e eu tentarei cumprir esse tempo. Eu preparei uma agenda de atividades
durante aproximadamente 25 minutos. E eu queria só confirmar se vocês estão vendo, Rê, Michele, a tela inicial, que Sim. tem uma fotinho de duas Sim. pessoas muito especiais. Então, agora contando o meu tempo, queria aproveitar e dedicar o nosso encontro de hoje a essas duas pessoas muito especiais, que são os meus pais, que muito do que eu sou é por conta desse sorriso desses dois. São pessoas felizes e têm construindo uma longevidade muito saudável por meio da prática da bondade, da generosidade, do desenvolvimento da sua espiritualidade. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho de que forma que eu posso contribuir para que realmente vocês possam construir uma felicidade, com uma promoção de bem-estar, que tenham mais qualidade de vida. E eu queria começar o nosso encontro de hoje. Quem puder e quiser, vocês podem escrever no chat como é que está o tempo hoje dentro de vocês. Se a gente pudesse responder de forma metafórica, escrevam no chat se vocês estão se sentindo sol entre nuvens, ensolarados, tempestade, trovoada. Como que hoje vocês chegam nessa sala de estar? Queria acompanhar brevemente o que que vocês vão responder aqui, quem puder e quem conseguir, né? Sol, sol entre nuvens, ensolarado, sol, tempo bom. Como é que vocês estão chegando hoje? Tempo ameno, com sol e brisa calma. Que ótimo, estou acompanhando vocês aqui. Por que que eu perguntei para vocês fazendo esse check-in da chegada de vocês? Para que vocês possam entender ao longo da nossa tarde de hoje que as nossas emoções, elas não foram feitas para durar muito tempo. Mesmo aquelas que têm uma valência mais positiva no nosso dia a dia, elas não foram feitas para durar muito tempo, como alegria, contentamento. Então, a gente precisa reconhecer e fazer o manejo das nossas emoções, mesmo aquelas que têm uma valência mais negativa, como é o caso da tristeza, da raiva. A gente tem aí o filme Divertidamente 2, a gente tem a inclusão aí de uma nova emoção, que eles consideram a ansiedade como uma emoção nesse filme. Então, é interessante que a gente entenda que quando a gente acorda de manhã, pode ser que a gente acorde como se a gente tivesse com o dia todo ensolarado, mas ao longo do dia a gente vai recebendo alguma notícia não tão ruim, como é o caso hoje. Hoje eu recebi uma notícia que eu estou com um tio hospitalizado, com uma situação bem ruim de saúde por conta de um tratamento de câncer, então a família está toda mobilizada. Então, eu comecei ensolarada, o sol entre nuvens, começou a me dar um pouco de tempestade, um pouco de incapacidade de gerir essas emoções, mas a gente começa a avaliar que ao longo do tempo a gente vai gerindo essas emoções, deixando esses pensamentos muitas vezes que nos levam a sentir emoções mais negativas, e mesmo diante de uma tempestade, no final do dia a gente consegue perceber que as nuvens vão se dissipando e a gente consegue, depois de uma chuva, ver até um arco-íris no final do dia. Então, o que a gente precisa levar em conta é que a gente não pode todos os dias apenas experimentar emoções negativas. A felicidade em si, ela tem um entendimento que a gente deve sim considerar tanto emoções positivas como as negativas, bem como experimentar afetos positivos e saber gerir aqueles afetos que não são tão agradáveis. E aí a minha conversa com vocês, ela parte do princípio que há 10 anos atrás eu fui desafiada a entender e desmistificar o conceito de felicidade do senso comum para um olhar mais científico. O que que aconteceu? Eu ingressei há 10 anos atrás no meu doutorado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, e aí o meu projeto de doutorado foi que eu construísse uma escala, um instrumento, um questionário que pudesse medir felicidade no trabalho. Mas para eu entender
o que é a felicidade no trabalho, eu precisei me debruçar para entender qual a concepção de felicidade, o que que a gente entende por felicidade. E uma das coisas importantes sobre a felicidade é que, na base mais filosófica dessa felicidade, a gente tem duas concepções importantes, que é uma felicidade mais hedônica e eudaimônica. E aí eu vou tentar falar de uma forma mais desempoeirada para vocês. A felicidade hedônica são os pequenos prazeres que a gente experimenta no nosso dia a dia. A gente vai comprar um chocolate, fazer uma viagem, encontrar os amigos que a gente gosta, almoçar em família. E isso faz com que a gente tenha experimentado no nosso dia a dia emoções positivas, que a gente tenha pequenos prazeres no nosso dia a dia. A felicidade eudaimônica, ela tem mais uma relação de sentido e propósito. Então, todas as vezes que eu estou aqui, eu estou vivendo o meu propósito, porque eu tenho aí uma força de caráter que faz parte da minha personalidade, que é o amor-aprendizado. Então, eu me realizo e sinto prazer no meu dia a dia quando eu tenho oportunidade de compartilhar o meu conhecimento. Não é à toa que eu me tornei professora. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que eu entro facilmente no estado de flow, de fluxo, o tempo passa, eu nem percebo que passou, porque eu sinto muito prazer nisso que eu faço. Então, eu tenho que ter um certo controle do tempo, senão eu vou acabar entrando no horário da Renata e não é isso que eu desejo, né? Para que seja mais gostoso de a gente estar aqui. Então, a felicidade que eu procurei compreender, não sei se vocês já tiveram acesso, a gente tem aí uma pesquisa longitudinal, é a pesquisa mais longa que a gente tem acesso hoje. Ela durou mais de 70 anos, essa pesquisa. Por que é uma pesquisa longitudinal? É uma pesquisa que trabalha um estudo de desenvolvimento humano, porque o mesmo número de pessoas, as mesmas pessoas que iniciaram esse estudo, elas foram acompanhadas por mais de 70 anos. Esse senhor que vocês estão vendo aí é o Robert Weindiger, ele é da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ele já é o quarto diretor desse projeto, e o mais interessante é que ele demorou muito tempo para publicar os resultados dessa pesquisa, por óbvio, porque eles tinham que investigar e entender o que faz com que realmente a gente alcance uma vida boa e saudável. Então, esse livro que vocês estão vendo aqui é um livro que traz os principais achados desse estudo longitudinal, do que torna uma vida boa e saudável. E eu queria compartilhar com vocês, pelo menos, 3 pontos essenciais que essa pesquisa nos apresentou. Acho que é bem importante eu salientar aqui, que é um dos cuidados que eu tomo. Vocês viram que eu falei que eu comecei há 10 anos atrás a entender a felicidade. Então, eu sempre tento trazer para uma característica cultural do Brasil. Então, hoje, agora em agosto de 2025, eu publiquei, junto com 2 autores, um instrumento inédito no Brasil que mensura a felicidade no trabalho. Até então, a gente não tinha um instrumento que mensurasse felicidade no trabalho, e a gente tem agora disponível no mercado. Por que eu trago isso? Porque esse estudo, a gente tem que levar em conta que o público que participou é um público americano, com característica masculina. Mas a gente tem muito o que aprender, porque depois de um certo tempo, eles começaram também a investigar os próprios familiares desse público que participou dessa pesquisa. Então, por mais que iniciou com público masculino, eles entrevistaram, fizeram controle de saúde dos familiares, escanearam seus cérebros, eles iam até as casas das pessoas para poder realizar perguntas e pesquisa para entender realmente o que fez com que, ao longo da vida adulta, eles se mantivessem felizes e saudáveis. O primeiro achado desse estudo é: relacionamentos importam mais do que qualquer outra coisa. Então, se a gente pudesse resumir o que faz com que a gente tenha uma vida longa, feliz e saudável, é a qualidade das relações que nós cultivamos ao longo da vida. Então, por isso que um aspecto importante é investir tempo com aquilo ou com aquelas pessoas que são significativas para você, seja família, amigos, a própria comunidade,
Porque quando a gente fala de felicidade eudaimônica, de sentido e propósito, está muito relacionado naquilo que tu faz, no que promove bem-estar para ti e para o outro, e para a comunidade. Eu sempre brinco também com os meus alunos, todas as vezes que eu vou lecionar, eu falo qual é o meu papel como professora. Eu sempre falo, é o impacto daquilo que eu ensino para transformar profissionais que sejam gestores de pessoas mais humanos dentro dos ambientes de trabalho. Que a gente tenha menos relações conflituosas dentro desses ambientes de trabalho. Que a gente tenha mais saúde física, mais saúde mental. Então, sempre que possível, a gente procurar manter relacionamentos que sejam saudáveis ao longo da nossa vida. E o que importa não é a quantidade, mas sim a qualidade dos relacionamentos. Então, a gente precisa priorizar esses vínculos mais profundos, mais genuínos, mais verdadeiros. Quem realmente, quando a gente está passando por alguma dificuldade, com quem que a gente pode realmente contar? Então, hoje eu experimentando essa emoção mais negativa por conta de um tio adoecido, é o meu tio mais velho, irmão da minha mãe. A gente não tem um histórico de perdas na família. Então, como é que a gente enfrenta também essas situações de perda, de pessoas acamadas, então adoecidas no hospital? E aí eu vejo que nessas horas, quem realmente se disponibiliza para sair lá de outra cidade, como é o caso do meu tio, que está internado numa cidade que não é a dele. Como é que a gente faz nesses momentos? Com quem que eu posso contar, ligar 3 horas da manhã e dizer, olha, eu não estou passando bem, eu preciso de algum tipo de acolhimento, de ajuda. Então, tentar cultivar realmente relações que reduzam essa exposição a essas relações mais tóxicas. E um último achado mais essencial, dentre vários que apareceu, é que os bons relacionamentos, eles acabam protegendo o nosso corpo e a nossa mente ao longo do tempo. Esse estudo comprovou que a solidão mata. Mata tanto que ela é muito mais significativa do que o uso do cigarro e do álcool. Pessoas estão morrendo muito mais de solidão por conta do isolamento social, da falta de rede de apoio, de se sentir realmente deprimido por conta desse ciclo mais curto de rede de apoio. Então, buscar reconexão, e esse verbo é muito importante, buscar. A gente não pode só esperar que as pessoas venham nos procurar. A gente precisa retomar contatos, participar de grupos, oferecer ajuda. Então, uma das atividades que eu vou ensinar aqui para vocês, que é uma técnica que eu adaptei de uma técnica original, que fala muito assim do nosso, como que a gente ocupa o nosso tempo durante o dia a dia, para que a gente possa sim cultivar e manter essas relações positivas. E é a pergunta que eu faço para vocês. Ao longo da nossa vida, o que a gente carrega na nossa mochila? O que são luzes, o que são sombras no nosso dia a dia? Sempre pensar. Tem um neurocientista que eu gosto muito, que se chama Rick Hanson. Ele tem uma passagem que é a seguinte: dentro do nosso coração, nós temos dois tipos de lobo, o lobo bom e o lobo ruim. Qual é que a gente quer cultivar ao longo da nossa vida? A gente prefere carregar na nossa mochila mais luzes ou mais sombras? Como é que ao longo da vida a gente vai enfrentando essas adversidades? Será que a gente vai ficando magoado e não consegue lidar com essas mágoas? Como é que a gente supera isso? Então, a gente tem aí uma característica de personalidade importante, que são virtudes que compõem a nossa temperança, que é o perdão. O perdão é importante ao longo do tempo para que a gente tenha maturidade nessas relações também, né? Onde é que o outro me ofendeu? De que forma que eu também não fui tão empático ou deixei de agir com compaixão com o outro? Então, ao longo do caminho, a gente precisa aprender a drenar essas emoções negativas para que nosso balde, né? Se a gente pudesse usar uma metáfora de um balde, ao longo da vida a gente vai armazenando emoções positivas e negativas, que a gente pudesse drenar as emoções negativas
para que a gente só pudesse manter um balde sempre cheio de emoções positivas. Então, sempre essa reflexão. O que vai impactar na minha vida armazenar e guardar só sentimentos e emoções negativas? Provavelmente eu seja uma pessoa mais rancorosa, eu acorde mais mal-humorado, ou seja, não tenha tanto um agradável senso de humor, não seja uma companhia tão agradável. Então, a gente sempre precisa fazer essa autoavaliação do quanto eu também sou uma pessoa positiva nessas relações. E o exercício que eu queria propor para vocês, essa técnica, eu publiquei um capítulo de livro que o título é Felicidade em Trabalhadores com Longevidade Saudável. Esse livro foi publicado em 2021, um livro que fala sobre trabalho, maturidade e aposentadoria. Vocês receberão esse arquivo para que vocês possam fazer em casa. Então, o meu propósito aqui é ensinar vocês como que vocês vão fazer isso depois em casa. Essa agenda ela é composta dos 7 dias da semana e as nossas 24 horas por dia. Vocês precisam ter em mãos lápis de cor, ou canetinha, ou giz de cera. Precisa ter um material colorido aí, lúdico, para vocês poderem pintar essa agenda. Vocês estão vendo logo abaixo que a gente tem uma legenda aqui. O que a gente vai fazer com a legenda? A gente vai escrever de que forma que a gente ocupa a nossa agenda do dia a dia. Pode ser com atividade física, com leitura, com descanso, com a família, pessoas que ainda estão trabalhando. E a gente vai pintando e colorindo a nossa agenda de acordo com aquilo que a gente ocupa durante a semana. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo, né? Então, um exemplo. Como é que a Andresa ocupa a agenda dela durante a semana? Então, vocês estão vendo que boa parte da minha agenda é ocupada com o meu trabalho. Da 1 às 7 da noite é um horário que eu estou me dedicando ao trabalho. E aí eu me proponho fazer atividade física 2 vezes na semana, tem o período que eu durmo, o horário que normalmente eu almoço, o horário que eu também faço leitura, estudo línguas ou outro tipo de qualificação. E vocês estão vendo que a Andresa ocupou aí, 1 vez por semana, um horário para encontrar os amigos. E aí eu fico pensando, se para que eu tenha qualidade, uma longevidade feliz e saudável, por que a Andresa tem ocupado tão pouco tempo nutrindo as relações que são tão necessárias para a minha longevidade com qualidade de vida, bem-estar e com felicidade? Então, acho que é bem importante, quando vocês forem realizar esse exercício, refletir sobre algumas perguntinhas que eu preparei aqui para vocês. Quando vocês olham a fotografia final dessa agenda colorida, quais são as atividades realizadas por vocês que vocês percebem que proporcionam mais prazer e emoções positivas? E aí vocês vão olhar se realmente aquilo que vocês sentem mais prazer, se vocês estão dedicando realmente, deixando o tempo bem ocupado em algo que é um promotor de bem-estar para vocês. Quais foram as dificuldades que vocês tiveram para pintar essa agenda e as facilidades, porque algumas questões aí são mais fáceis. E quem tem, por exemplo, ainda trabalha, tem uma jornada de trabalho mais estática, sabe que aquele horário é o horário do trabalho, não tem muito o que mexer, não é verdade? Mas quem já está em processo de aposentadoria ou já se aposentou, é importante que, porque a origem dessa dinâmica, dessa técnica, é preparação para aposentadoria. A técnica a gente faz assim, a gente pede para pintar, quem ainda trabalha, e depois a gente entrega outra folha com os espaços do trabalho ficando em branco. E a gente tem que refletir como que a gente vai preencher esse trabalho que por muito tempo foi ocupado pelo nosso trabalho, especialmente o trabalho remunerado, como que eu vou ocupar para que eu atribua novos sentidos para a minha vida? Para uma vida depois desse processo de aposentadoria, como é que vai ser essa vida? E aí, outro aspecto importante é pensar se há na agenda tempo para o autocuidado e para o cultivo dessas relações positivas, como eu havia falado para vocês.
E aí, algo importante é o que que depende de você para poder mudar essa realidade dessa agenda, caso não esteja sendo uma agenda agradável de se ver e de se perceber. Então, essa agenda ela tem uma flexibilidade para a gente poder trabalhar, mas, em especial, pensar de que forma, nesse momento, nessa técnica, agora explicando para vocês, da importância de a gente ter um espaço na nossa agenda para nutrir essas relações positivas. E para a gente poder também ilustrar, eu assisti recentemente uma série que se chama Navileira, na Netflix, no compartilhamento do material que a Rede Longevidade repassará para vocês. Eu compartilhei todos os links, então não se preocupem, só deixei o QR Code aqui para ilustrar mesmo, que é o trailer, mas é muito interessante porque é uma história, é uma minissérie, é uma história de um profissional aposentado, ele trabalhava como carteiro e ele tinha o sonho de se tornar bailarino. Então, essa série, essa minissérie, ela vai passando por questões geracionais, familiares, frustrações, superações, é, realização de sonhos. Então, se vocês gostam de séries mais curtas, vale a pena. É uma série que me emocionou bastante e espero quem já tenha assistido que concorde com o que eu tenha percebido sobre essa série e que vocês possam aproveitar. O próximo vídeo que eu vou pedir ajuda para a Jéssica, eu vou parar o meu compartilhamento para ela poder passar para vocês, é um documentário que se chama O Segredo das Zonas Azuis, que fala de uma pesquisa ela é comprovada cientificamente sobre locais no planeta Terra, cidades, né, países onde as pessoas conseguem alcançar mais de 100 anos, de forma que elas tenham qualidade de vida. E aí eu vou passar para vocês o trailer, para quem não assistiu ainda, vale a pena assistir. Salvo engano, é um documentário com 6 episódios também disponível para quem assina a plataforma da Netflix, tem como acessar. Então, Jéssica, por gentileza, eu vou te pedir para passar o trailer. A gente está sem áudio. Vou colocar de novo, você me fala se o áudio entrou, tá? Se o áudio não entrar, Jéssica, não se preocupe. Eu já falei sobre o documentário no material. Tem um link para que eles possam acessar, tá bom? Então a gente faz Qual é essa o melhor tentativa. para beber todo dia? Tô crachá aqui. Vinho. Gostei da resposta. I have found Descobri que grande parte do que pensamos garantir uma vida longa e saudável está equivocada ou incorreta. E se pudermos fazer a engenharia reversa da longevidade? Passei os últimos 20 anos tentando fazer isso. Tudo bem se eu... Mas em vez de procurar respostas em tubos de ensaio, encontrei 5 lugares no mundo chamados de zonas azuis, onde as pessoas vivem até os 100, a maior expectativa do mundo. Qual é o segredo para viver muito? Socializar. Quem é deprimido não vai viver muito. Então a inclinação é decisiva. Só de caminhar já há um gasto adicional de energia. Queremos ser inertes ou servir à humanidade? Essas pessoas vivem até os 100 anos, a maior expectativa do mundo. E os segredos delas podem ajudar todos nós a aproveitar ao máximo cada ano que pudermos com o corpo que temos. Essa é a promessa das zonas azuis. Seu áudio tá desligado.
Jéssica, obrigada pela gentileza. Então, a primeira minissérie é Naveleira, que é o que trata sobre o sonho do carteiro de ser bailarino. E o que a gente assistiu o trailer agora, Segredos das Zonas Azuis, que é um documentário de 6 episódios, tá bom? Eu vou, então, só compartilhar uma última tela com vocês, que é uma sugestão, na verdade, é uma sugestão de 2 livros que eu tive a oportunidade de participar. Então, eu já trouxe para vocês, que é a técnica da agenda colorida, compõe um capítulo do livro que trata sobre trabalho, maturidade e aposentadoria. E esse livro agora, Gestão da Diversidade, Carreira e Mercado de Trabalho, Estudos e Práticas, foi lançado agora em setembro. Eu tenho um capítulo que também contribui, mas em especial tem um capítulo que não é meu, que fala sobre mercado de trabalho mais 50, mais 50 anos. Então, em especial, são livros assim que têm um propósito mais científico e é mais indicado para quem ainda está em processo aí de se aposentar ou trabalhando, lidando com essas questões de etarismo, idadismo, dentro do ambiente de trabalho, aspectos de inclusão, de preconceitos. Então, quem se interessa, vale a pena. São 2 dicas de leitura. Mas não são livros de cabeceira, não são romances. Mas só para vocês ilustrarem, tá bom? Eu agradeço o meu tempo, ele passa rapidamente. Eu espero que, de uma forma muito rápida, eu possa ter contribuído para que vocês possam exercitar a importância realmente do cultivo das relações positivas, para que a gente possa construir uma longevidade mais feliz e mais saudável. Obrigada por enquanto, e depois a gente vai ter um espaço para conversar, tá bom? Exatamente. Obrigada, Andresa. Foi muito bacana. Várias reflexões importantes que você trouxe para a gente aqui. Vários corações aí sendo compartilhados com vocês, e palminhas e tudo mais. Então foi muito bom. Muito obrigada. E é só um gostinho de quero mais, porque daqui a pouco a gente vai conversar com o pessoal. Viu, gente? Nós vamos ter aí quase 30 minutos de espaço aberto para a gente fazer essa troca. Então, quem está com alguma questão aí, já anota no papelzinho, que daqui a pouco a Andressa volta com a gente. E agora eu vou passar a palavra para a Rê, para a gente continuar no tema com a sua nova perspectiva. Bem-vinda, Rê. Que alegria, que alegria. Andressa, eu amei, eu adorei. Que bacana a gente estar junto aqui nesse espaço. E que bom que tem todo esse alinhamento. Meninas, Jéssica, todos, vocês estão vendo aqui com clareza a tela? Tá tudo Perfeito, em ordem? perfeito. A lição de casa está direita aqui. Se não tiver, a gente ajusta. Joia, joia. Bom, olha que bacana. A Andressa trouxe aspectos muito importantes para nós. Ela trouxe a questão das relações, a questão das emoções. E o meu pedido para vocês é para que vocês peguem o copo de vocês e deixem espaço exatamente para aquilo que a Andressa colocou e para a gente junto fazer reflexões, para a gente construir, trazer essa proposta de refletir a respeito dessas colocações. E aqui eu trago uma proposta para vocês, que é a gente olhar para o papel das emoções no envelhecimento saudável. E vamos lembrar, só envelhece quem está vivo, né? Só envelhece quem está vivo. E eu pergunto aqui para vocês, eu trago aqui 2 imagens. Quando eu falo assim, uma pessoa de 90 anos, vocês podem abrir o microfone. O que vem à mente de vocês quando eu digo pessoa de 90 anos? Pode abrir o microfone. Uma pessoa bem acamada. Uma pessoa acamada? Foi isso? Eu escutei bem? Foi. Tá. O que vem Eu vejo que uma senhora de 90 anos, uma pessoa de 90 anos, soube construir a sua juventude, adolescência, maturidade e está chegando na longevidade com louvor. Ok. É isso que eu Mais, vejo. mais alguém? Mais alguém? Eu acho, assim, guerreira,
né? Porque Sim, pois é, chegar nessa idade enfrentou muitos desafios pela vida fora, verdade. né? Ok, olha só quantas propostas, que bacana. Mas alguém quer falar? Mais uma? Lutadora e persistente. Persistente, olha só. Muito Sabedoria. vivida, Oi? muito vivida, experiente. Muito vivida, experiente, uma pessoa sábia. Legal, legal. Então, eu vou pedir Uma para pessoa com bom humor. um Eu tenho uma bom tia que tem humor. 101 anos e é a pessoa mais bem-humorada que eu conheci na minha vida. Eu não tenho dúvida. Que delícia, que delícia. E nessa proposta, eu vou pedir para vocês guardarem esses registros. Olha só como o nosso olhar pode ser, pode e é diferente em relação às várias questões das nossas vidas. E muitas vezes em relação até às circunstâncias. Quando eu trago aqui essa imagem para vocês, eu pergunto, aqui, essa imagem traz para você uma boa memória, uma lembrança, talvez um vidro de perfume de uma tia, de uma avó, da mãe, ou até o seu próprio. Será que é uma imagem que te transmite aconchego? Será que ela é agradável? Aproveito para trazer esse prato também. E eu tenho certeza de que se alguém aqui tiver alergia à cebola, alguém tiver alergia a alho, não vai ser uma imagem que vai traduzir ou vai transmitir uma emoção agradável. Eu gosto muito de lembrar, eu não sei aqui se vocês se lembram daquele desenho Ratatouille, em que a gente tinha aquele ratinho, né? E quando o mestre foi lá visitar o restaurante, ele se deliciou com o ratatouille, que era um prato que traduzia para ele. Na verdade, ele fez com que memórias afetivas dele ressurgissem, resgatou as memórias. E olha como é importante quando a gente olha para isso e a gente pensar nas nossas memórias, nas nossas vivências. Aproveito para perguntar: você tem memórias das ruas da sua infância? Essas ruas, se elas tivessem uma cor, elas seriam ruas coloridas, ruas acinzentadas. Se elas tivessem uma textura, que textura a rua da sua infância teve? Ou tem para você hoje? Será que se a gente falar numa outra linguagem, será que tinha crocância? Essa memória é uma memória de frescor, uma memória de crocância, uma memória que te traz aconchego. E eu estou pedindo para você pensar um pouquinho, para você sentir. E aqui eu também convido vocês para a gente abrir os microfones. Eu vou perguntar o que essas pessoas têm em comum, quem são essas pessoas, o que elas têm em comum, o que elas trazem para nós. Pode abrir o microfone, por favor. São gatos, né? Olha, são gatos. Olha só, tá todo Olha mundo vivo aqui, tá todo mundo vivo. Ai, ai, tão lindos, lindos. São lindos, são gatos. Que mais? Que mais? A gente tem aqui o Jim Carrey, a gente tem o Michael Phelps, a gente tem o ator Marcelo Serrado. Que mais que essas pessoas têm? Eu acho que eles têm um semblante feliz de conquista na sua vida, no que fazem, cada um no que se propõe a fazer, né? Eu acho que eles fazem da melhor forma possível e estão satisfeitos por fazer o que fazem. São atores, né? Aqui abaixo ele é nadador, ele deve ter conquistado uma grande marca, por isso que ele está feliz, com humor, uma boca enorme, gritando de felicidade, né? Então, para mim... Vitória, de conquista, que legal, Sim. Nancy. Olha De que realização. Como? De realização. Também. Ok. E aí eu quero trazer para vocês um dado. Olha que bacana que todo mundo trouxe. Olha, são gatos, são pessoas, são grandes realizadores. Só que os três são pessoas que têm em comum a depressão. E a depressão é algo que hoje acomete em toda a família. Todos nós temos pessoas, amigos, conhecidos que são acometidos pela depressão, porque é algo sério, é invisível,
mas não menos sério, pelo contrário, muito grave. E o que a gente faz quando a gente lida com tantas informações num mundo em que a gente tem excesso de informação? E está comprovado que onde existe excesso de informação, e eu não estou falando da qualidade da informação, mas como é importante a gente fazer esse filtro em meio à tecnologia assistiva, em meio a tudo isso, como é que a gente lida com o desafio desse excesso de informação que favorece muitas vezes a falta de conexão? Então, como é que a gente lida com essas questões? E eu vou pedir para alguém aqui ler para a gente. Michele, pode ser você? Você pode ler para a gente a definição de Claro, saúde mental, por favor, pela OMS? Por posso. favor, vamos lá. Um estado de bem-estar em que o indivíduo desenvolve suas habilidades, lida com os estresses normais da vida, trabalha de forma produtiva e é capaz de contribuir com a sociedade. Perfeito. Então, olha, Michele leu para nós a definição de saúde mental. E a saúde? Por favor, pode. É definida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Olha que bacana, olha que interessante e importante. Então, a saúde não é só sobre ausência de doença. Sim. E isso é para gente trazer para nós. Então, estar saudável não é só sobre não estar doente, mas é sobre o aspecto da saúde. Eu aproveito para trazer para nós aqui algo que acredito que muitos de nós têm ouvido ultimamente, mas para a Andressa, para mim, se a gente pensar, né, há 10 anos, há 8 anos, até há 7, 5 anos, a gente não ouvia muito falar em florescimento. Então, eu vou ler aqui para nós, para Corcais. Olha só, ele traz para nós uma definição de saúde mental que chega exatamente no florescimento. Então, saúde mental é uma síndrome de sintomas caracterizados por sentimentos positivos e funcionamento positivo, um conjunto ao qual ele deu o nome de florescimento humano. Nós ouvimos hoje falar em florescimento, mas só para a gente saber e para a gente guardar, flourishing é uma expressão cunhada pela ciência que traduz, noutras palavras, a felicidade encapsulada. A felicidade de que a Andressa estava falando. Isso que é um construto. E aí a gente pode se perguntar, como é que eu faço, Renata, num mundo em que tem guerra, num mundo em que pessoas passam fome, num mundo em que ocorre tudo isso, você falar de florescimento? Sim, florescimento. Florescimento é nesse estado otimizado de saúde, nessa felicidade encapsulada de pessoas que, frente às indignações com as adversidades, se sentem responsáveis, protagonizando seus processos de vida. De quê? De tristeza, de alegria, de luto, de lidar com tudo. Porque florescimento não é sobre o final da jornada, é sobre toda a jornada, é sobre as nossas escolhas. E quando a gente olha para isso, a gente fala até em felicidade e como fator de desenvolvimento de uma nação. Nesse ano, no World Happiness Report, no Relatório Mundial da Felicidade, algo muito importante que foi pontuado para nós. O Brasil, apesar de ele não ter um índice tão elevado, ele subiu algumas posições no ranking. E uma das questões que é levada em conta para a gente olhar para isso, né? A gente tem aqui, olha, as emoções, mas tem outro aspecto muito importante que foi pontuado esse ano. É exatamente sobre a importância de nós cuidarmos das nossas relações. Por exemplo, fazendo refeições junto com amigos. Ainda que a gente esteja numa situação de home office, nós vivemos isso na pandemia, mas a gente pode fazer uma refeição, a gente pode fazer um lanche em grupo.
Eu posso fazer um bolo e bater na porta da minha vizinha e levar um bolo. Quem não gosta de um bolo com amor, carinho e ainda aquele cheirinho, ele fica mais gostoso. Andressa trouxe para nós a importância da gente trabalhar e da gente cultivar afetos positivos. Não é sobre quantidade, é sobre a qualidade. E isso é importante, é um fator determinante para a nossa qualidade de vida, nosso bem-estar e a nossa longevidade. E aí, quando a gente fala desse relatório, rapidamente falando, ele envolve algumas questões que fazem com que a gente pare para pensar e a gente até se pergunte, nossa, mas isso é possível? Sim. Os ingredientes, então, aqui, né, no caso, quando a gente fala, a gente está falando aqui de uma vida feliz, né? Viver numa democracia rica, justa, ter relacionamentos saudáveis, ter um bom salário, isso é possível para todo mundo? Nós sabemos que não é. Mas também sabemos que cada um de nós pode lidar com essas questões impactando o entorno. Além disso, uma das questões, vocês vão receber todo o material, mas uma das questões, se você nutre emoções de valência positiva, vamos traduzir na linguagem simples, se você nutre emoções positivas e regula as emoções negativas. Eu acho importantíssimo e bem oportuno a gente dizer o seguinte: a psicologia positiva talvez tenha contra si o adjetivo positivo. Por quê? Porque psicologia positiva é uma ciência exata, baseada em chancela, evidência científica, e nada tem a ver com a ideia da positividade tóxica. Não é sobre pensa positivo e sente positivo. Não é sobre isso. Até porque, exatamente conforme a Andressa colocou, as emoções as emoções passeiam por nós. E, como o próprio professor Tal Ben-Shahar, professor da ciência da felicidade em Harvard, bem coloca, se você não sentir em profundidade a tristeza, a mágoa, o ressentimento, ninguém chuta a porta e sai gritando de alegria, né? A dor, a raiva, se a gente não sentir tudo o que um ser humano normal sente, em termos de emoção negativa, a gente não vai ser capaz de sentir o contraponto e o extremo, falando do positivo, né? Então, a gente pode dizer que o Martin Seligman, pai da psicologia positiva, ele afirma que quando ele traz para nós o bem-estar, e eu adorei conversar com a Andressa, porque ela trouxe a felicidade transcende o bem-estar, ela ultrapassa. Mas uma das características e elementos que são imprescindíveis para nós termos o bem-estar nos diferentes domínios da nossa vida é isso, para a vida ser prazerosa, cultivar emoções positivas, ter uma vida engajada. E vida engajada, gente, não é sobre trabalho, tá? Porque o primeiro aspecto com o qual nós nos engajamos é com a nossa própria vida. Nós nos engajamos com a nossa vida, nas nossas relações, com a nossa saúde. O engajamento envolve vários aspectos. O engajamento no trabalho é um deles, e com a nossa carreira. O uso das forças, que a Andressa também mencionou, não existe engajamento sem o uso das forças e o flow como consequência. Esse estado de foco energizado em que a gente se sente imerso, fazendo aquilo que a gente ama, que a gente nem sente o tempo passar. Depois disso, a gente tem o quê? Viver uma vida significativa, com sentido, uma vida realizadora e de bons relacionamentos. Então, a gente traz algo que faz sentido para todo mundo que está aqui, que eu acredito. A felicidade autêntica está atrelada ao ser e não ao ter. Nós já sabemos disso. Acho que nós já sabemos disso. Faz sentido? Sim ou não? Tá todo mundo aqui com a gente? Tá? Joia? Legal. E, nesse sentido, tem uma mulher maravilhosa, que é a coordenadora, diretora do Laboratório de Psicofisiologia e Emoções Positivas, lá na Universidade da Carolina do Norte, a doutora Bárbara Fredrickson. E ela trouxe no seu estudo para nós, mais do que uma contribuição, a questão de que emoções positivas tanto indicam
quanto promovem bem-estar. Olha que bacana. Quando a gente entende isso, o que nós podemos fazer? A gente pode cuidar daquele baldinho que a Andressa mencionou. Por quê? A gente pode cuidar de armazenar emoções positivas para que, naqueles momentos em que eu senti tudo que eu tenho para sentir como qualquer ser humano normal, de raiva, tristeza, mágoa, dor, eu tenho a quantidade suficiente de emoções positivas para garantir o quê? A qualidade das minhas sinapses neurais, para garantir que eu não tenho comprometido ali meu sistema imunológico, meu bem-estar e assim por diante. Então, eu trouxe aqui alguns dados, vê se faz sentido para você. Quando eu estou super feliz, sabe aquele dia em que você está mega feliz, que deu tudo super certo, e alguém vem com aquela pessoa que normalmente te aborrece, a pessoa vem, te fala alguma coisa, isso tem um efeito? Tem um peso grande? Não tem. Porque você está tão feliz que a pessoa pode te aporrinhar, pode que você vai virar, vai falar para ela, seja feliz, tá tudo bem, é o que eu desejo. Por outro lado, quando nós estamos tomados ali de emoções, primeiro emoção, depois sentimentos negativos, quando eu entro naquela espiral e eu alimento o negativo, o que acontece? Eu me paraliso. E isso é fato, isso é comprovado. Aí eu entro na ruminação até. Então, a gente trouxe aqui algumas coisas muito complementares para que a gente possa levar para a nossa vida. Eu vou pedir para que alguém leia para nós aqui o que o Martin Seligman falou aqui para nós. Quando o bem-estar... Quem quer ler? Nancy, você quer ler para nós? Por favor? Pode ligar. Obrigada. Emoções positivas trazem um bem-estar, sucesso na escola e no trabalho, melhores relacionamentos sociais e saúde mental e física. Perfeito. E as negativas levam a comportamentos focados em evitar ou enfrentar as ameaças. Joia. Faz sentido? E o Seligman finaliza trazendo para nós. Quando o bem-estar é gerado, porque nós mobilizamos nossas forças e virtudes, nossas vidas ficam impregnadas de autenticidade. Sim. Sim? De fato. Que bacana. Que bom. E aqui a gente trouxe assim algumas propostas, né? Então, para que servem as emoções positivas? Além delas ampliarem nosso repertório cognitivo, nosso bem-estar físico, emocional, elas ampliam as pessoas que estão sob emoções positivas, que cultivam as emoções positivas, são pessoas que tendem a usar a criatividade, são pessoas que têm ali, a inovação está quase que abraçando ali essas pessoas que tendem a cultivar as emoções positivas. Nós ampliamos nosso repertório, nós nos tornamos mais criativos e, sem dúvida alguma, a gente impulsiona o chamado flourishing, ou florescimento. Vamos lembrar? Florescimento, a gente pode dizer que é a felicidade encapsulada. Então, as emoções positivas têm, sim, papel fundamental em nossas vidas, nas nossas relações, até para o nosso desenvolvimento social, psicológico, cognitivo e até para a parte física. Aqui eu trouxe rapidamente só para que nós tenhamos ali um espaço guardado para que as emoções negativas, emoções de valência negativas, emoções desagradáveis, são muito importantes para nós. E a intenção não é, em momento algum, sublimá-las. Não é, até porque o corpo fala, nós já sabemos disso. E se a gente esconder, se a gente tentar camuflar, a gente vai absorver, isso vai se transformar em doença. Então, quando as emoções negativas vierem, a gente pode perguntar, o que isso está querendo me dizer? Eu posso pegar um caderno, eu posso escrever, eu posso meditar, posso lidar com isso e aceitar, acolher, né? Eu estou triste, por que eu estou triste? Hoje eu estou muito triste, eu estou frustrada.
aquela coisa da gente deixar a criança, né? A criança crescer ali e ter um dia de não fazer nada, porque muitos de nós não sabemos não fazer nada. A importância ali da solitude, a importância da gente crescer com as diversas questões que nos desafiam. E realmente, quando a gente cultiva e cuida da qualidade dos nossos pensamentos, isso nos traz muitos benefícios. Quando a gente faz trocas, que a gente escolhe fazer trocas, isso é de extrema relevância, isso é muito saudável. Quando a gente traz essa questão das emoções, Andressa e eu já sabemos que isso hoje o número já está até mudando, né? Mas qual que é a proporção que a ciência recomenda? Que para cada emoção negativa eu tenha armazenadas 3 positivas guardadas, 3 emoções de valência positiva para cada emoção desagradável que eu senti. Quando eu me lembro disso, isso me convida a quê? A cuidar do meu repertório, cuidar daquele meu baldinho, para que a hora que eu precisar sentir tudo aquilo que eu tiver que sentir, eu já sei que eu estou preservando minha saúde. Então, quando a gente traz que cultivar emoções positivas não significa sublimar as negativas. Tudo bem? Eu vou pedir para vocês guardarem isso. Pode ser? Ok? Aqui eu trouxe uma coisa que eu acho que é muito importante para todos nós, que é quando a gente tem excesso de informação, muitas vezes falta o quê? Conexão. E isso favorece a falta de empatia. Num mundo em que nós sabemos que podemos fazer melhores escolhas. Não é a escolha da falta da empatia. Pelo contrário, acredito que cada um de nós vai vendo, e eu quero me tornar uma... Eu com 58, eu quero chegar aos 90 sendo uma pessoa mais leve, mais divertida, e não, jamais menos buscadora, mas sempre empática. Eu gosto muito dessa tabela, que essa tabela aqui, lá em 2016, é do Instituto Gallup, ela traz para nós uma proposta que é assim, suponhamos que eu aqui aos 58, eu estou entre essa linha e essa linha, quantos dias eu já vivi? A grande proposta e reflexão que essa tabela traz para nós é assim: de que forma eu escolho viver a minha vida? Como é que eu estou gastando o tempo que me resta? Vivendo com consciência, com qualidade, com presença, sobre eu estar aqui, eu estou inteira aqui. Como é que eu escolho preencher aquela agenda que a Andressa trouxe para nós, preencher aquele calendário, tá? Eu quero que vocês guardem essa proposta. E aqui eu cheguei ao nosso... Seu tempo já acabou, só para te avisar, tá? Perfeito, eu prometo. Aqui é um exercício que todo mundo vai receber, tá? Perdão. Ai, gente, agora eu fiz... esse é um exercício, eu quero trazer para vocês, que é sobre a esperança. Esperança é uma emoção positiva, mas também esperança é uma força que acessa a virtude da transcendência. Vocês se lembram quando o Papa faleceu e o novo Papa ia ser eleito? Eu acredito que aquilo trouxe para nós, porque mobilizou tanta gente, porque trazia para nós a questão da esperança. Além de tudo, a esperança. E esperança, na psicologia positiva, não é sobre você esperar ou ter fé. A esperança é prima irmã da fé. Mas esperança é sobre você acreditar, criar caminhos, entrar em ação para alcançar objetivos. Aqui a gente tem um pequeno assessment, uma avaliaçãozinha, e eu vou pedir para vocês, só vou orientar vocês assim. Qual que é a proposta? Somar os pontos dos itens 2, 9, 10 e 12. Depois, 1, 4, 6 e 8. E aí você pode me perguntar assim, ué, Renata, mas por que já não somou tudo junto? Não, porque nós temos os itens 3, 5, 7 e 11, que são distratores. Eles atuam como contrapeso daquilo que é mensurado aqui. Tudo isso para quê? Para medir o nível de esperança. Porque esperança é imprescindível
para que a gente realize. E você pode dizer, ah, mas eu tenho 80 anos, como outro dia meu pai disse, eu tenho 85 anos e qual é o nível de esperança e o que ele deseja para a vida? Eu quero ver meu neto me formar, eu quero ver meu neto se formar, eu quero acompanhar de preferência o neto mais velho se casar. Não importa, mas que você cultive a esperança. Esse é o meu desejo. Quando a gente tem um estudo realizado na Universidade de Harvard, num programa com 13 mil pessoas, todas as pessoas que tinham um nível alto de esperança são pessoas que têm uma vida longeva. Estou terminando. Essa aqui é a minha finalização. Eu estou sempre às ordens, podem entrar em contato. Se vocês quiserem que eu passe depois o exercício, que eu repasse alguma coisa, eu estou às ordens. Tá bom? Muito obrigada, Rê. Foi ótimo. Acho que você traz, vocês duas tratando do mesmo tema, mas com abordagens que são distintas e em alguns momentos se complementam. Então, achei muito rico para todos nós. Muito obrigada. E agora a gente vai fazer o mais bacana, que é colocar todo mundo para conversar junto, né? Então, o pessoal já sabe como funciona aqui. Quem quiser levantar a mão, pode levantar. Quem não conseguir levantar a mão, quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade, que a gente está aqui para essa troca agora. Oi, Nancy, maravilhosa. Sempre eu, né? Ai, ai. É que, como diz outro, a gente vai ouvindo tantas coisas e vai encaixando dentro que você fica com a vontade de falar danada. É para falar mesmo. Não é? Para sintetizar e resumir tudo que elas disseram que foi maravilhoso, né? E é maravilhoso desde que a gente coloque em prática, né? Eu vejo que as convivências e o relacionamento realmente é o item de tudo, né? Porque, para citar um exemplo, vamos supor, eu faço uma roda de conversa na piscina com os homens que estão nadando, mulheres que estão nadando, já longevas, com dificuldade como eu, né? E a gente senta ali para tomar um sol, para secar um pouco, e a gente começa a conversar, aparecem os assuntos que, no fim, se deslancha assim, uma coisa tão bacana, que quando termina, você não quer primeiro que o sol termine, que você continue secando, e o principal disso tudo, ninguém teve dor. Ninguém teve problemas durante aquele momento que nós estávamos conversando. Então, nós chegamos na conclusão que, quando você distrai o cérebro, você não sente nada, você só sente felicidade. É só alegria, tá tudo bem, tudo maravilhoso. Você troca essas negatividades pelas positividades, não está lá. Porque nós podemos fazer isso, só nós podemos mudar a nossa mentalidade, né? É tirar as porquinhas, deixar as porcas e tirar os parafusos, né? E ir mudando as negatividades pelas positividades. E isso é um treino, é um hábito que a gente pratica todos os dias, né? Todas as horas, a cada respiração, que seria de nós se Deus falasse, hoje eu não vou mandar para esse pessoal aí, né? Eu não estou com vontade, estou triste. Que seria, né? Então, eu vejo assim que tudo está em nós. Todas as coisas que as meninas falaram aí, desculpa as meninas, né? Não que eu sou mais velha, mas é um jeito carinhoso de tratar. Elas explanaram tudo isso maravilhosamente bem, mas para a gente dissolver dentro de nós mesmos, a gente tem que trazer para dentro. Primeiro começa em nós, para depois a gente poder, então, praticar e falar e dizer o que vai. E os outros ficam falando, puxa vida, é mesmo, eu não tive dor, não senti nada, nem frio, nem quente, nada. Absorveram aquela conversa de cada um que acrescentou, e é o que faz a diferença. Realmente eu concordo com elas, convivência e relacionamento eu acho que é tudo, porque nós nascemos para viver em grupo, nós não vivemos para viver sozinho. Você sabe muito bem a minha história, o que eu fiz agora recentemente,
para poder sair do luto, né? Que eu já estava deprimida. Não, não dá. Larga tudo para trás e se joga no mundo de novo. E é o que a gente faz. Eu vim florescer aqui de novo, como ela mesmo disse, porque lá eu não estava florescendo mais, né? Não tinha mais argumento para mim florescer. Tudo era tristeza e saudade. Então, mudamos. Ainda bem, meu amor, que você está florescendo aqui com a gente tem a honra de conviver com você, viu? Eu vou passar a palavra para a Rei e para a Andresa, ver se elas querem fazer algum comentário sobre a sua fala, porque a gente tem 3 na fila, tá bom? Tá bom. Beijo. Obrigada. Andressa, querida, pode, por favor? Nancy, realmente o que tu trouxeste vai ao encontro do que aparece naquele estudo de desenvolvimento adulto de Harvard. Pessoas, mesmo diante de muita dor e muito sofrimento, sentiram menos dor física, seja na alma, o que for, porque estavam num espaço de acolhimento. A minha base é muito humanista, então eu gosto muito dos livros do Viktor Frankl, que foi um psiquiatra austríaco que sobreviveu aos campos de concentração. Ele desenvolveu a logoterapia, que é a teoria de busca de sentido, e ele tem muito olhar para o lado ótimo. Sabe aquela charge que a gente conhece do copo mais cheio e o mais vazio? Não é só uma charge, tem uma base científica da terapia cognitivo-comportamental dentro de uma das linhas da psicologia. E o que ele traz que vai ao encontro disso, do otimismo? Pessoas diante da adversidade, como é o teu caso, escolhem o copo mais cheio porque percebem que o sofrimento é situacional, é temporário, diferente de pessoas pessimistas que têm um modelo mental achando que tudo é mais estático. Eu sou da época do Lip do Hard. Lembra aquele desenho animado? Ó vida, ó azar, Lipe, ó Deus. Então, é mais ou menos isso que eu falei. O que tu quer cultivar na tua vida? Dificuldades, perdas, luto, todo mundo passa por isso. Quais são os recursos internos que a gente usa para ultrapassar essas adversidades? Respeitar o luto é muito importante. Falar, se encontrar com esse luto é bem importante. Mas, muitas vezes, a gente precisa só alguém do teu lado, um colo amigo, uma conversa paralela que vai nos distrair e levar o nosso cérebro para um outro lugar, para poder melhorar. Obrigada pela tua contribuição. Obrigada, gente. Rê, quer complementar alguma coisa rapidinho? Que a gente tem 3 na fila. Ok, perfeito. Eu quero dizer que hoje a Andressa compartilhou aí uma dor. As meninas sabem, a Brenda, a Jéssica. Eu estava entrando na sala quando eu recebi a notícia do falecimento de uma pessoa com quem eu trabalhei 8 anos. Faleceu, infartou hoje, faleceu. E eu falei, meninas, eu preciso de uns minutos. Eu vou buscar uma água e, né, preciso lidar com isso, que depois eu vou lidar. E aí, o meu dia hoje, eu coloquei que estava sol entre nuvens. Mas eu quero dizer que todas as vezes que eu me encontro com pessoas assim, e que eu vejo isso, experiencio isso, eu vejo muito mais os raios de sol entre as nuvens do que as nuvens. Então, eu sou muito grata por isso. É isso que eu queria dizer aqui para vocês. Obrigada pela sua partilha, Nancy. Muito obrigada. Que legal isso. É muito importante. As pessoas que têm esse aspecto, o otimismo, conforme a Andressa falou, é isso. Isso fazem de eventos e acontecimentos que não são bons, aquilo não é determinante na tua vida. Não é aquela pessoa que está andando, furou o pneu do carro e eu falo, tá vendo? Eu sabia, só comigo. Não. Legal, enquanto isso eu vou fazer o quê? Eu vou ligar para um amigo, alguém vai cá, eu vou pegar um Uber e eu já vou me preparando para a reunião. Isso não define a nossa vida. Porque nós estamos aqui, estamos em vida, que nós possamos vivê-la.
Verdade. É isso. Muito Rê, grata, viu? Muito grata mesmo. sinta-se acolhida nesse seu momento, né? Eu sei que não deve ter sido fácil para você poder estar aqui falando dessas questões todas, mas muito obrigada por você ter permanecido conosco e sinta aí um abraço da gente, tá bom? Meus Obrigada. sentimentos. Vamos lá? Agora, Ana Maria. Olá, pessoal. Oi, Ana. Eu queria, Nancy, primeiro eu até coloquei uma imagem aqui, né, que eu tenho aqui no meu escritório, que foi para a Nancy quando ela estava falando, que é, não sei se está dando para ler, é da Cora Coralina. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir e chorar. Eu tenho Lindo. E o que eu queria destacar, esses dias eu reli um livro que é do Rubem Alves, provavelmente algumas pessoas conheçam, que é esse aqui, Se Eu Pudesse Viver a Minha Vida Novamente. Esse aqui é um livrinho de bolso que tem alguns textos destacados, mas eu li o livro completo, eu reli, porque eu havia lido há 20 anos. E ele fala aqui em cavar a felicidade. E eu gostei muito desse verbo, cavar, né? Porque ela não cai do céu, não. A gente realmente precisa cavar a felicidade. E na apresentação, eu não me lembro mais qual das duas, destacou o verbo buscar, né? Então, não é a gente ficar esperando que os outros nos convidem, que as conexões cheguem até nós, né? Então, é o cavar. E eu queria ler só um pedacinho aqui do Rubem Alves, que ele fala assim: a nossa vida começa justamente com o advento da inutilidade. Aí está falando aqui, pois o momento da inutilidade marca o início da vida de gozo. Nada mais preciso fazer. Travei as batalhas que tinha de travar. Nada devo a ninguém. Estou livre agora para me entregar ao deleite. E aí da importância da gente saber se entregar ao deleite, né? Principalmente nós aqui, boa parte que estamos aposentados e aqui encarando a inutilidade nesse sentido, né? De não ter mais essa obrigação de produzir, né? Então, eu acho que vale a pena, gente. Eu recomendo para vocês aí esse livro. E Lindo, Ana. parabenizar as duas, viu? Muito obrigada aí pela apresentação de vocês. Obrigada, Ana. Andresa e Rê, vou pedir só para vocês comentarem brevemente, porque a gente ainda tem mais duas pessoas, para dar tempo de todo mundo falar. Vamos lá? Brevemente, Ana Maria, me emocionei com a tua fala, estou bem emocionada. Eu costumo dizer que a gente não deve terceirizar a nossa felicidade. Nós somos responsáveis pela construção da nossa felicidade, seja no trabalho ou em outros espaços de vida que a gente ocupa. Terceirizar é um risco, porque a gente fica refém do outro. A gente precisa do outro, mas qual é o meu papel na construção naquilo que é mais prazeroso, onde eu experimento mais emoções positivas? Gostei muito da tua dica do livro, vou anotar. Achei sensacional também, Ana. Fiquei emocionada aqui. E eu acho que a gente pode também sair desse encontro hoje com algumas propostas, né? De fazer um convite para um amigo, para uma amiga, ou mais, um ou mais, para um café, para escrever uma cartinha, escrever uma mensagem, telefonar para uma pessoa, dizer para essa pessoa o quanto essa pessoa é importante na nossa vida, o quanto nós somos gratos por aquela conexão, pela amizade. Isso é muito importante a gente não deixar para dizer depois. A gente, sempre que possível e sempre que a gente puder, a gente manifestar e reforçar nossos afetos. Obrigada, meninas. Vamos agora para a Carol. Agradecer a oportunidade. Eu estou aqui com meus pais, a gente está participando da palestra pela primeira vez, substituindo meu marido que não pôde participar, e aí a gente está tendo essa oportunidade, né? E aí eu queria trazer uma questão que a gente conversou aqui ontem, se a gente
no momento, eu perguntei para eles, né? No momento que vocês não pudessem, em alguma situação, escolher como estar, assim, em que ambiente vocês gostariam de estar, né? No momento de envelhecimento e tal. E aí, se seria num lugar mais sociável ou num lugar mais isolado, num lugar já conhecido, né? Na casa que eles já moram, ou num ambiente com mais socialização. E aí foi um tema muito falado aqui, né? Que é essa questão da convivência, da oportunidade de trocas, né? Então, assim, quando a gente vê a Nancy, a Ana Maria, os depoimentos que vão sendo colocados, o ânimo que dá, né? Dessa troca, dessa oportunidade de ter convivência mesmo, né? Então, assim, fica essa questão aí do isolamento, como que o impacto é grande, né? Apesar de não ser um ambiente, às vezes, conhecido, que a familiaridade traz uma certa segurança, né? Mas como que ampliar os espaços de convivência pode ter uma repercussão grande na felicidade, né? Acho que foi maior ensinamento aí desse dia para minha reflexão. Para mim também, porque eu estou vivendo isso. Eu estou me isolando. Às vezes eu tenho oportunidade e não quero ir, eu não quero encontrar, entende? É isso. Bom, antes de passar para as nossas professoras, eu queria agradecer. Eu achei isso tão lindo, estarem vocês três aqui juntos. Eu me senti muito honrada de poder ter esse tempo de vocês dedicados aqui para nos ouvir, para dialogar conosco. Então, estou muito agradecida, emocionada. A gente sempre fala de intergeracionalidade aqui, de que é uma discussão para a gente ter em todas as idades, mas ver vocês três juntos aqui me emocionou. Então, muito obrigada, né, por esse carinho, por essa atenção. E agora eu vou Nós passar que então para a Andressa e agradecemos. para a Rê. Muito obrigada, viu? Posso fazer Obrigada a um você. comentário aqui, Carolina, Carol? Não sei o nome Sim. dos meus pais, mas é muito bonito a gente ver isso aqui. Isso traz para a gente honradez, respeito, isso traz para a gente sabedoria. É isso, é essa coisa da gente honrar nossos antepassados, nossa história, e é de todos nós, né? Vocês viram que a Andressa trouxe uma coisa que é tão importante, né? A solidão mata muito mais do que o álcool. Então é muito importante a gente cuidar disso, não em termos de quantidade. E tá tudo bem, tem momentos que a gente vai querer ficar só, tem momentos, até porque a gente está vivendo num mundo em que as energias estão muito densas, extremamente complicadas, e é importante a gente filtrar. Há momentos em que é importante para a gente ficar ali quietinho, assistir uma série, não fazer nada, fazer escolhas que nos preservem. Mas quando a gente puder e tiver oportunidade, que o coração falar, né, dá aquele quentinho, da gente também sair desse conforto e a gente poder abraçar as pessoas que são importantes, não é sempre que a gente quer fazer, mas de vez em quando isso é importante. Isso é importante. Obrigada, Rê. Andressa? Olha, esse quadro, essa minha fotografia que eu estou vendo aqui está muito linda, essas janelinhas das câmeras todas abertas. E confesso para vocês que eu li recentemente um livro que se chama O Século da Solidão. Nós estamos muito mais conectados digitalmente do que fisicamente. E uma das coisas do que a Carol trouxe da família dela, que é algo bem importante, que é o diálogo. Não é porque a gente está envelhecendo que a gente não tem desejo, a gente tem que perguntar, o que que tu gostarias, o que que tu gosta? Porque às vezes a gente tem um pouco disso, assim, a pessoa envelhece, ela não tem mais direito de escolher, de dizer o que que ela está sentindo, quais são as emoções, o que que ela gostaria de se isolar mais ou viver em comunidade, né? Então, lindo, assim, de ver vocês aí, Carol. Um beijinho para vocês. Obrigada, gente. Vou passar para Simone.
Oi, gente, obrigada. Deixa eu só fazer uma ressalva. No começo perguntou o que via da foto, eu estava entendendo que era como algumas pessoas da sociedade enxergam isso, né? Uma pessoa de 90 anos acamada. Mas eu tenho a minha mamãe de 87 anos, né? Que agora ela está se recuperando de uma gripe que teve, está dormindo, mas ela queria muito participar. E ela é totalmente ativa, é participativa, é facebookeira, é whatsappeira, sabe? Chega ao ponto até de eu falar, mãe, me dá atenção, pelo amor de Deus, vamos conversar. Então, assim, é uma situação que eu fico feliz porque ela tenta, né, interagir, a gente tenta sempre trazer a pessoa idosa, seja minha mãe, uma amiga dela, né, assim, para uma realidade de participação. Acho que o nosso papel é muito importante de incentivar, né, o idoso a participar, né, a se conectar, né, mas também me preocupa o isolamento, né? Eu fico muito feliz também de ver os pais da Carol, né? Parabéns por participar, mas eu sei o sentimento da mãe dela ao falar que às vezes tem vontade de não me visitar, de não me ver. A minha mãe passou muito por isso, né? Claro que a família toda incentiva, mas é algo muito de dentro para fora, mas ajudou muito eu começar a levar minha mãe em ambientes que tivesse pessoas da idade dela. E não é forçadamente, mas eu falei, mãe, vamos lá, dei uma desculpa e levava. E minha mãe começou a participar. Ela começou a aceitar a usar aparelho auditivo. Ela estava se isolando porque ela não estava ouvindo direito. Então, assim, foram várias coisas que eu fui descobrindo no diálogo, né, com ela, mas ao mesmo tempo ela se abrindo para isso. E não é uma tarefa fácil, não há uma receita para isso. Mas eu fico muito feliz em ver que as pessoas, elas procurarem trazer essa parte positiva da melhor idade, né, da velhice, sem o preconceito, né, da idade, trazer para um mundo mais atual. Só que me deparo uma coisa dentro do que as profissionais falaram, que eu achei muito importante, também ter um momento do oposto, né? Aquela pessoa que é muito agitada, como eu, por exemplo, ter um momento de aprender a não fazer nada, de ter um momento de solitude. Então, esses opostos, ao mesmo tempo que tem que participar, tem que, né, interagir, que é fundamental, eu também acho que tem que ter um certo equilíbrio com aquele momento da gente também ter um momento nosso. Porque eu pego o 880, minha mãe e eu. Uma que tem que ter um momento só para ela, porque eu tenho muito para os outros, para a família, para ela. E o momento da pessoa também se conectar, que é o caso da minha mãe, se conectar com a sociedade. Então, às vezes a gente fica nesse dilema, um excesso de informações, que às vezes a gente até se perde, às vezes, nas informações. Acho que é um papel muito importante a gente se conscientizar disso. E aí fica a minha pergunta, esse é o desafio, né? Como lidar e conciliar essa balança de uma forma equilibrada. Antes de mais nada, a Ceci, né? Nossa vizinha agora, né? É mesmo, amada. Quero te ver, Nancy. Pois eu também. Estamos tão perto e tão longe, né? Pois é, vou te ver, Nan. Tá. Fica aí, Simone, obrigada. É só para te cumprimentar, só. Simone, obrigada. Um beijo na sua mãe. Vocês são nossas companheiras fiéis de Rede Longevidade aqui. Adoro vocês. Muito obrigada. Eu vou pedir a Rei e a Andressa para fazer um fechamento bem rapidinho, que o nosso tempo está esgotando. Eu ainda preciso fazer a avaliação da sala de hoje. Então, por favor, as palavras finais de vocês aí com o testemunho da Simone. Gente, assim, eu costumo dizer que quando eu entro numa sala, eu entro pobre e saio milionária. Eu ganho mais do que vocês. E se quando tu fores fazer a tua agenda colorida, com certeza um indicador de saúde mental é ter espaços vazios, sim. Uma vida muito ocupada é uma vida que muitas vezes é muito ansiosa. E a gente tem vivido uma epidemia de saúde mental de uma maneira geral. Então, quando a gente faz a agenda, não é uma agenda bonita, também não é ocupar todos os espaços. A gente tem que ter o ócio e o descanso para a nossa saúde. Foi uma satisfação enorme encontrar vocês aqui, tá bom? Experimentei muitas emoções positivas. Obrigada, Andressa.
Perfeito, que alegria! A Andressa retratou exatamente o sentimento, é de gratidão, de amor. Quero aproveitar também para agradecer ao Arnaldo, que eu recebi anteontem o livro, viu, querido? Muito grata, vou ler com muito carinho, amor e presença. E tem um pensamento que eu acho que traduz muito aquilo que é vivo em nós, né? Andressa, Michele, todos que estão aqui. Jung deixou para nós uma coisa que traduz, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, o faça como outra alma humana. Quando a gente acha que a gente já está cheio, a gente deixou de oportunizar a vida, porque manter viva em nós a curiosidade como buscadores, curiosos de estarmos sempre vivos, eu acho que isso é muito saudável. É um convite eterno para a gente fazer muitas desconstruções, reconstruções, para a gente viver mais leve, de um jeito mais fluido e sempre significativo, respeitando a nossa essência, mas olhando e aprendendo com o outro. Aprendi muito aqui, eu sempre me melhoro através dos outros. Sou muito grata. Obrigada, viu, a todos. Obrigada, Rê. Gente, só para lembrar, né, Renata e Andresa, todas as duas são profissionais com agendas super comprometidas, assim, tiraram esse tempo para nós, para estarem aqui voluntariamente, né? Então, além dessa disponibilidade, desse carinho, dessa humanização na fala, né, nesse cuidado com a gente aqui, tem esse aspecto, né, de serem também voluntários. Então, queria agradecer pelo aprendizado, pela partilha e que vocês voltem outras vezes, porque a gente ficou com um gostinho de quero mais, não é, gente? De falar mais sobre isso, de ter mais tempo. Então, depois a gente combina aí em 2026 uma nova agenda para trazer vocês. Acho que vai ser muito importante. E agora nós vamos fazer aquela avaliaçãozinha que vocês já sabem. Jéssica vai colocar aí na tela para a gente qual que é a nota que a gente dá para a sala de hoje. Aí na tela está aparecendo aí, olha, nota 5 é a maior nota, se você gostou, e a menor nota, nota 1. E aí é só clicar nessa bolinha que aparece na tela para vocês darem a nota para gente. A Jéssica vai sinalizar quando tiver acabado aí o momento da avaliação para a gente tirar a nossa. Só mais um pouquinho. Já deu, Jess? Só um minutinho. Prontinho. Agora é a foto. Então agora, gente, aquele momento que eu fico aqui falando com o sorriso aberto, para fazer vocês rirem. Se vocês puderem abrir a câmera, a gente agradece. Vou tirar mais Aí. um. Deu aí, Jess? Só mais um pouquinho. Prontinho. Pode descongelar. Aí. Obrigada, Jess. Pessoal, minha frase de encerramento hoje, eu entendi uma parte importante do que vocês trouxeram como questionamentos, conectado ao que a Rê e a Andressa trouxeram, que é o seguinte: não adianta a gente ouvir isso tudo e não colocar em prática. E para muita gente a pessoa pode olhar e falar assim, nossa, mas isso na minha vida é impossível. Então eu vou fechar com uma frase de Charlie Chaplin, que falava o seguinte: desafiem as impossibilidades. Lembrai-vos que as grandes proezas da história foram conquistas do que parecia impossível. Então, que a grande proeza da nossa própria história seja a gente conseguir trilhar um caminho de felicidade. É isso que eu desejo para todo mundo. Obrigada mais uma vez a todo mundo que passou essa 1h30 aqui conosco. A gente, mês que vem, vai falar sobre finitude, que é um tema super importante. Todo mundo vai ser convidado, a gente vai enviar os convites. E aproveitem que a nossa plataforma, com mais de 100 conteúdos, continua aberta para vocês.
Depois a Jess pode deixar aí o link, se tiver com você, Jess, fácil. A gente tem 100 conteúdos de educação e longevidade gratuitos para vocês acessarem quando quiserem, quantas vezes quiserem. Então, enquanto a gente não tiver nos encontros aqui, aproveitem para esse caminho, essa jornada da educação e longevidade. Muito obrigada, gente. Super beijo para vocês. Beijo. Tchau, prazer, Regina. Para vocês, muito gratas, professoras, a Michelle, a Helena, todas, Simone, minha vizinha aí, tudo de bom para nós todos aí. Eu também. Muito grata aí, da companhia e das palestras que enriquecem muito a gente, viu? É como disse a mestra Aline, a gente sai bem mais milionária quando estou aí com vocês, né? Porque a gente sempre acrescenta muito conteúdo e aviva a nossa mente também, né? Às vezes a gente também derrapa, eu não sou santa, né? Mas vocês me ajudam muito, me acolhem, me abalançam assim na rede, ó. Delícia, Nancy. Tem que passar por 2 horas, viu, Michele? 1h30 é muito pouco. Ainda não recebi seu livro, hein, seu Arnaldo? Ei, Arnaldo. Ô, gente, o lançamento do livro do Arnaldo foi um sucesso. Lotado de gente, maravilhoso. Primeira página do livro começa com agradecimento à Rede Longevidade. Pensa numa pessoa emocionada que eu fiquei. Não é? Mais linda. Parabéns, eu ainda não Arnaldo. recebi, viu, seu Arnaldo? Já Arnaldo, mandei, eu ainda não recebi. Mas estou chegando. aguardando ansiosa aqui. Paula, obrigada. Paula está aqui com a gente hoje. Paula, que é a chefe da sala de estar esse tempo todo. Obrigada por estar aqui, Paula, por tudo. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Um beijo, Tchau, gente. Muito grata. Tchau a todos. Tchau. Que